é bom estar com você. Hoje nós vamos bater um papo muito especial. Será que tem um jeitinho especial de se lidar com pessoas difíceis? Realmente, lidar com pessoas difíceis requer habilidade, autoconhecimento, porque para poder falar do outro, eu tenho que saber sobre mim, com certeza. E nesse momento, o espelho é o meu maior reflexo. Então, vamos lá. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos. E, claro, compartilhe, porque ao compartilhar, você está propiciando a outras pessoas a acessar esse conteúdo e também reconstruir as suas emoções. Então, é isso aí. E hoje nós estamos com uma convidada querida, conhecida sua, para um bate-papo aqui na nossa salinha, que é a psicóloga Ana Carolina Magalhães. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso programa. Obrigada, Iraci. É sempre bom estar aqui reconstruindo as nossas emoções. Com certeza que todos nós temos muitas para reconstruir, né? Isso aí. Hoje a história que nós vamos relatar é da Lidiane. A Lidiane é casada há 27 anos, tem 3 filhas que já têm mais de 20 anos, as suas filhas, e que ela mora em Ponta Porã. E ela diz assim: meu marido é uma pessoa muito difícil. Ela diz que ele é uma pessoa muito chata, reclama de tudo, se queixa de tudo e tudo tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, não está bom. Ela diz que, por outro lado, a filha dela disputa com ela, a filha mais velha, disputa com ela a arrumação da casa. Que ela vai, arruma a casa, organiza a casa, administra a casa, mas a filha vai lá e arruma tudo diferente, muda tudo do lugar, porque ela acha que é melhor, como se ela fosse a dona de casa. Ela diz que seu marido não faz um comentário para falar dessa filha mais velha, que tudo que ela faz está sempre bom, sempre perfeito, tudo certo. E ela, Lidiane, tudo que faz é motivo de crítica. Diz que o marido contribuiu com a educação das outras 2 filhas. Chamava atenção quando alguma coisa estava errado, quando fazia algo que não deveria ter feito, mas a filha mais velha, ele não chama atenção. Tá tudo maravilhoso. Ela diz que a Lidiane, não é uma pessoa fácil. Ela tem consciência que ela é uma pessoa difícil. Mas o problema é que ela não aceita gente acomodada. E o marido é extremamente acomodado. Não faz o menor esforço para progredir no emprego dele, no trabalho dele, para receber promoção, não faz esforço de estudar, não faz esforço para crescer profissionalmente. Diz que ele está sempre acomodado e pronto. Ela diz também que ela diz a ele que a profissão dele vai acabar. E ele diz assim: calma, se a minha profissão acabar,
Não tem problema, eu aproveito e me aposento. E ela diz assim, olha só, você é muito novo para aposentar. 45 anos, não tem que pensar em aposentadoria, tem que pensar em trabalhar. E ela diz que certo dia o marido foi fazer queixa dela para a mãe dela, ou seja, para a sogra dele, né? Dizendo que ela é uma pessoa muito difícil. E a mãe dela respondeu, os dois são muito bocudos. E ela diz, o que é que eu faço? Eu já estou me cansando de empurrar o marido para frente para que ele faça alguma coisa. É complicado aí, né? Uma família meio enroscada, né, Isso aí. Ana? É interessante, assim, né? Porque no relato da Lidiane, a gente vê muito mais sobre o marido, né? Do que sobre ela em si. Né? Isso já nos traz um pouquinho de uma referência. Não sobre o marido, mas sobre a própria Lidiane, né? O quanto talvez... né? Claro que é apenas um relato, é algo muito breve, a gente, né, não pode definir nada aqui, mas o quanto ele parece ser o centro aí da vida dela, né? Então, se a profissão dele acabar, ela que bota ele para frente, ela que movimenta ele, ela muda a casa para que ele não reconhece, né? Então, tem uma expectativa desse olhar dele para ela, a disputa com a filha, né? Então, Sim. assim, é importante a gente avaliar porque as relações, elas são para a gente saber sobre nós mesmos. Com Se certeza. a gente ficar olhando muito para fora, a gente vai saber sobre o outro, mas não sobre a gente, né? Mas saber sobre o outro, olhar para fora, já fala sobre a gente. Exato. Então, tem alguma coisa aí que talvez ela não esteja olhando para ela, né? Que seria o ideal. Qual é o meu papel aqui nessa família? Ela está disputando com a filha? Porque se ela disputa com a filha, é porque ela não assumiu o papel dela como mãe. Será que é esse marido que vai interferir? Então, as duas estão no mesmo nível e ele vem como superior ali e vai né, de alguma forma punir a filha? Ou ela, como mãe, não pode também colocar os limites? Ela tem que assumir a posição dela de autoridade de mãe. Ela não tem que disputar com a filha. Ela escreve que ela tem que disputar com a filha a organização, a arrumação da casa. Peraí, disputar o quê? Né? A gente para refletir. Primeiro lugar, a casa não é dos filhos. A casa é dela e do marido. Então, ela não tem que disputar nada dentro da casa dela, porque a casa é dela. Né? Então, ela tem que botar um pera lá para essa filha. Peraí, minha filha. Você quer organizar, arrumar casa, mudar as coisas de lugar? Tenha a sua casa, se sustente, seja autossuficiente e vá cuidar da sua casa. Sim, exatamente. E às vezes, né, quando a pessoa ela não se apropriou do seu lugar ali, ela também pode arranjar várias questões pequenas para poder disputar. Né? Porque a disputa, ela não está não necessariamente na ação em si, mas como a pessoa olha para aquela situação, né? Então, a regra da casa é essa, mas às vezes a filha vai arrumar alguma coisa. Será que também vale todas as picuinhas, todos esses pequenos, ou será que não é uma forma dela disputar com a filha também? A essa atenção desse marido? Né? Então, ela tem que estabelecer as regras, a filha vai ter que obedecer, né? Senão, olha, você vai para a sua casa. Sim. Ou ela também tem que perceber o quanto também ela não pega tudo como uma disputa. Porque o fato dela trazer esse termo diz que ela está na disputa, o olhar dela para a disputa. É interessante, porque ele vai falar com a mãe dela, né? Então, ele tem uma atitude não muito ambiciosa, sem muita ação. Isso fala um pouco de um complexo materno ali, né? Eles casaram jovens. Talvez os dois estejam mais fixados nessa fase da vida. Então, ele vai reclamar dela para a mãe dela. Cadê a relação? Filha é sua, toma uma atitude, chama me salva, mãe, resolve pra mim que eu não tô conseguindo, né? Vem cá me salvar, fulano me chamou de coisa, né? De que falou que eu sou chato, aí vem aqui brigar por mim. Então, tem uma coisa infantil aí, tanto dele quanto dela também.
Porque, de alguma forma, ela também está esperando que ele intervenha por ela na relação com a filha dela. Então, ela desce. E ele quer que a mãe dela intervenha na relação dele com ela. Ou seja, ele também está se botando ali como, né, infantilizado ali. Então, tem uma questão de enrijecimento, talvez, nessa infantilidade. O que é natural, assim, é através do relacionamento que vai vindo esse amadurecimento, né? Exato. E ela se incomodar também é importante. Tem um incômodo. Agora, o que ela vai fazer com esse incômodo? Sair dessa relação, né? Porque ela tá cansada e encontrar outra que logo daqui a pouco adiante ela vai descobrir que é parecido? Exato. Ou ela vai amadurecer? Porque meninas encontram meninos, mulheres vão encontrar homens. Se ela não tiver esse papel desse amadurecimento, né? E não mais entrar em disputa com a filha, mas assumir o lugar dela como mãe, ela assumir o lugar dela como mulher, e não para agradar o marido numa relação. Sim. Óbvio, é importante agradar, né, um ao outro para que a relação esteja sempre boa, para que ambos estejam motivados, mas você não pode viver a sua vida ali para ser reconhecida, né? Eu quero que ele reconheça que eu transformei a casa, que eu incentivo ele. Isso deve ser por um ímpeto ali de crescimento em conjunto. Mas, de alguma forma, eles ainda estão nessa fase. Se ela não perceber isso, ela vai continuar como menina. E aí ele vai continuar como menino. Precisa alguém ter a maturidade primeiro para falar, não, peraí, minha atitude vai mudar. Exatamente. Senão ela fica só cobrando dele, só cobrando. Ela reclama, ele reclama e são, como diz a sogra, os dois bocudos. Né? E quem é que vai ter uma atitude de mudança? De ter a maturidade e falar, olha, eu vou puxar. Porque no casal sempre tem alguém que puxa. Sim. Espero que puxe para cima e não para baixo. Mas às Exatamente. vezes é para baixo. Às vezes é para baixo. Então, assim, é importante ela olhar para ela e ver qual é o papel dela em toda essa dinâmica familiar. Será que ela é a mãe dele também, que fica cobrando o que ele tem que fazer? Porque é sempre... Quando tem um complexo materno forte, né? É sempre uma mudança desse papel. Ora mãe, filho, ora filha e pai, filho e mãe. Né? Então, Sim. Ela cobra dele como uma mãe, quer educar ele. Também tira o espaço dele da atitude. Ao mesmo tempo, ela quer que ele reconheça como uma filha. Porque ela coloca, né? Olha, tudo que a filha mais velha faz, ele acha que está tudo maravilhoso, ótimo. Mas tudo que eu faço, ele critica, diz que está feio, está não sei o quê, está tudo errado. Peraí. Ela está se colocando num comparativo de filha ali com ele, tipo assim... Olha, meu pai acha minha irmã mais bonita do que eu. Sim. Né? E tipo assim, ele não critica, mas ele critica. Peraí. Mesmo que haja, né, uma crítica ali sobre ela e não sobre a filha, ou sobre a filha mais velha e não sobre ela, são formas diferentes de crítica. Posição de marido, eu critico a minha mulher, a minha relação. E posição de marido, de pai, eu vou criticar ou não a minha filha. Sim. Então, aí, a minha crítica também tem um outro teor, um outro som, né? E ela coloca tudo igual. Exatamente. Você vê, a disputa está nela. Ela está disputando, né? Também, assim. Então, o marido critica sempre. Claro, é um ponto importante. É algo a ser conversado. Não é ela achar que, não, né? Eu tenho que ser criticada. Não é isso o tempo inteiro. Mas ela não comparar com a filha. Ela não trazer a filha para o meio do casal. Porque quando ela entra nessa disputa, ela está trazendo essa filha. Ela que traz a filha para o meio, né? E a filha, pelo que eu entendi, também é dela. E ela sai dessa posição. Então, se a filha é dela e o marido elogia a filha, olha que coisa boa, né? Assim, agora, se ele não está trazendo elogios, se ele está com uma visão muito crítica em relação à mulher, então é um outro ponto. Vamos conversar sobre o excesso de críticas em relação ao casal. Exato. E não trazer a filha para ali para o meio.
Exatamente. Porque ela vai se diminuir, ela sai da cadeira dela de mulher. A sensação que eu fico é que várias vezes ela levanta dessa cadeira. Pela reclamação dele, pelo que ele acha dela, e assim vai. Então, ela está sendo definida por ele. Sim, completamente, né? E você percebe que talvez tenha uma cobrança nela em agradar o tempo, em estar dentro da expectativa dele. Então, provavelmente ela vai estar ali sentada no sofá e vai pensar, ele quer tal coisa. Aí vai lá fazer o que ele quer, depois reclama porque não fez o que quis, né? Porque normalmente quando a mulher vive em função de uma cobrança interna, projetando no homem, porque no fundo está dentro dela, é assim que acontece. Ela acha que ela tem que atender uma expectativa e reclama que não fez o que ela queria, como se fosse ele, mas é ela. Ela tem um controle da vida dela. Com certeza. E o controle da casa. Sim. Porque sempre a administração da casa parte do ponto que é da mulher, né? O homem, ele é um coadjuvante, mas a mulher é que administra a casa, que organiza, que isso, que aquilo, que toma à frente isso historicamente já, né? Isso ninguém inventou agora. Sim. Agora, ela coloca sempre precisando de um abono dele que aquilo tá bom, que aquilo tá bonito, né? Que aquilo tá perfeito, que aquilo tem que ser assim. E como se ele tivesse duas esposas, ou então duas filhas. Mas ela também não coloca as duas outras filhas na história, nesse comparativo. O negócio é só a mais velha. A mais velha. Que foi, né, quando ela perdeu o posto de única mulher. Exatamente. É aquela ali onde ela sentiu a falta ali onde... Aí é importante, né? O que a Lidiane vê? Ela tem irmãos? Tem irmã? Era filha única? Como que eram essas relações, né? Ela sempre teve a atenção, ou sempre porque ela era filha única, ou não, ela tinha irmãs e de alguma forma ela sentiu falta dessa atenção e ela vive nessa falta dessa atenção. Buscando essa aprovação, essa aprovação, né? Pode ser os dois casos, pode ser, quer dizer, outras coisas, mas ela olhar para essa dinâmica anterior familiar, que de alguma forma ela está enrijecida nesse lugar, né? Então, o homem participa, mas se a gente pegar, tem no livro do Nosso Lar, Noções do Lar, um capítulo onde fala, né? O André Luiz pergunta como funciona o lar, e aí eu esqueci o nome da moça que explica, mas fala, olha, a mulher, ela é responsável pela espiritualidade, pelo lar, pelo que é sagrado, né? A casa é o lar, é o templo sagrado daquela família. Exato. E é a mulher que edifica. Não quer dizer que a mulher tem que fazer todas as coisas dentro de casa, né? E lavar e fazer tudo. Não. Mas a edificação, né? Quem está à frente desse processo é a mulher. E o homem, ele é o que provê no mundo, que é a ação. Ele está mais ligado à ação. Então, trazendo para um gráfico, a mulher é o Y, que é a verticalidade, e o homem o X, que é o exemplo que ela usa ali, né? Usando a matemática. E o lar é o encontro desses dois fatores. Então, a mulher precisa estar, né, à frente dessa questão espiritual. Trazer a espiritualidade para dentro do lar. E não a disputa. Né? Porque ali tem uma disputa muito grande, né, com a filha e com os olhos dele, porque ela busca uma aprovação o tempo inteiro, né? Fazendo papel de filha também. Como ela disse que eles se casaram muito cedo, dá a entender que continuam brincando de casinha até hoje. Sim. Né? É difícil o amadurecimento, né? A verdade é essa. A nossa educação ocidental, ela é muito voltada para a gente ver o outro e não nos vermos, né? Então, a gente projeta muito para o outro. Da mesma forma que ela diz, né, que ele é muito reclamão e que ele critica muito ela, no fundo, tudo no relato foram críticas em relação a ele. Então, quanto eles não estão numa dinâmica viciosa onde olha-se para o outro, mas não vê o que faz? Sim. Nós temos uma questão assim que é muito forte. A crítica sempre quando há algo negativo.
mas nunca uma coisa positiva sobre algo que foi bom. Então, nos relacionamentos, todo mundo sabe o que o outro não gosta, mas ninguém fala sobre o que gosta. Aí, vamos lá, um exemplo assim, né? Não necessariamente é o que aconteceu, mas só pra gente entender a ideia. O homem nunca lava a louça. Aí, um dia, ele fala, poxa, vou agradar essa mulher, vou lavar a louça. Né? Aí, ele lava. O que a mulher costuma fazer? Nossa, aleluia, né? Porque nunca lavou, porque não sei o quê, nananã. Pra que o cara vai fazer de novo? E o homem também tem essa questão dessa dificuldade, mas a mulher costuma ter a possibilidade de um amadurecimento mais fácil, por ter contatos com os sentimentos, né? Então, isso não quer dizer que a gente esteja culpabilizando a mulher, mas dizendo o quanto o poder dela de movimentar essa relação, né? Exatamente. Então, assim, aí ela vai e começa, não, porque você nunca faz? Ao invés de falar, nossa, que homem maravilhoso lavando a louça, né? Para ele entender que aquilo estimular, olha que legal. Estimular, exatamente. Dizer o que é bom, né? Poxa, eu gosto quando você fala isso. Ao invés de sempre reclamar, você falou aquilo. Ao invés de dizer isso, poxa, eu me sinto tão bem quando tem um homem como você que me elogia. Olha o que eu fiz para você poder me elogiar. Olha, eu fiz isso para te agradar. E aí a pessoa para e reconhece, porque às vezes a dinâmica está tão de crítica que é até difícil elogiar, porque elogiar, se numa relação um parceiro sempre coloca o outro para baixo, o que esse vai fazer? Vai querer botar o outro para baixo para poder se sentir de igual. Elogiar não vai funcionar. Vou botar o outro lá em cima, eu me sinto tão lá embaixo. Olha, ele não tem ambição. Então, se ele não tem um homem, não tem ambição, o que você faz? Você valoriza ele para ele ver o quão poderoso ele pode ser diante do mundo. Exatamente. E não afunda ele, porque ele vai se sentir mais inseguro ainda. Porque ela vem trabalhando a falta de ambição, a falta de interesse, ou não se preocupar em ser promovido. Será que ele não se preocupa mesmo em ser promovido? Será que ele faz os esforços dele para ser promovido e não foi promovido até hoje? Sim. E isso faz com que ele fique mais minado ainda na sua autoestima. E tipo assim, vou fazer esse movimento para quê? Vai sempre alguém passar na minha frente e ser promovido na minha frente. Porque em casa eu já tenho alguém que, ao invés de me insuflar a crescer, me puxa, fazendo naufragar. Sim, vai diminuindo essa confiança dele até para conseguir, né? Para pensar em querer algo. E se ele quiser, só traz mais insegurança. Então, é abrir um diálogo. Relação é diálogo e combinado. Exatamente. É importante também ter esses combinados. Qual é a parte dela, qual é a parte dele. E os combinados na casa, para que os filhos estejam sobre essas regras. Mas se não tem combinados, não tem regras. Abre espaço para coligações entre pais e filhos, mães e filhos. Né? Então, provavelmente, de alguma forma, tem essa dupla, o pai, essa filha mais velha, e a mãe com as duas filhas. Olha como há uma divisão na casa. Exatamente, completamente afastada. E ela está sempre ali tendo que mostrar alguma coisa que para ela também nunca é suficiente, porque nunca tem um reconhecimento. Sim. E o quanto ela acaba também dando poder para essa filha. Quando ela deixa claro que tudo que a filha faz é incômodo e que a filha entra no lugar, no meio desse pai e mãe, né? Porque os filhos, eles querem ali essa atenção ali dos pais. Você pode reparar, desde pequeno, os filhos querem separar quando os pais se abraçam, né? Ou porque eles querem estar no centro. E essa filha vai conseguindo, ela vai permitindo. De alguma forma, ela permite. Então, ela precisa botar a filha no lugar dela e não necessariamente numa atitude direta com a filha, mas internamente nela. Exatamente. Olha, é a minha filha. Ela nunca vai ser a esposa dele. Ela sempre vai ser a filha. Exato. E ela se portar como mulher. Né? Porque se ela olhar um pai ali, aí ela vai voltar para aquele lugar. Então, é a filha. Ela não está disputando comigo. Ela está tendo atitudes. Quais dessas atitudes eu preciso corrigir?
E quais dessas atitudes também não é uma forma dela tentar me ajudar, e sem saber, sem comunicação? Quais são as regras da casa? Quais são os combinados? Eu preciso decidir com o meu marido. Exatamente. E para isso uma conversa mais assertiva. Porque é muito difícil você concordar com o outro se o outro já diz que você está errado. Quem é que no meio de um julgamento vai falar, olha, eu sou o culpado, realmente me prenda, né? A gente faz isso o tempo inteiro, colocando o outro num julgamento. Exatamente, Então, a gente precisa ter uma estratégia. Ah, mas se eu falar de uma outra forma, eu estou dizendo que ele está certo e não estou criticando. É uma estratégia para a sua vida, né? Qual é o seu objetivo? Ela está reclamando dele há bastante tempo. Os filhos têm mais de 20 anos? Tem mais de 20 anos. Eles têm 27 anos de casados. 27 anos. Tem funcionado? Será que não está na hora de tentar mudar, né, a forma de lidar? Será que uma comunicação mais incentivadora, mais onde você olha para dentro, né? Olha, eu estou me sentindo assim. Eu tenho uma questão que quando você, né, ressalta a nossa filha na minha frente, eu me sinto rebaixada, mas eu sei que não é isso. Então, você pode ser mais comunicativo comigo quando eu acerto, né? Ou me elogiar, mas eu sinto falta quando você me elogia. Será que ela fala isso? Ou será que ela fala, você nunca me elogia e não. Bate de frente, né? Você vê na situação dele, quando ela fala assim, olha, ele não está buscando estudar, fazer um curso novo, alguma coisa, para ter uma outra profissão quando a dele acabar. Quer dizer, ele deve ter um tipo de profissão que o próprio mecanismo, né, tecnológico vai engolindo, né? Então, alguma situação assim. Agora, se ela fala isso e ele fala, não tem problema, se acabar, eu aproveito e me aposento. Ou seja, essa fala dele traz, tipo assim, um alívio. Ai, graças a Deus, porque se acabar e pronto, eu me aposento, ninguém pode me cobrar de nada. Menos cobrança, menos pressão, né? Exatamente. Então, aí eu vou ser aposentado, pronto, acabou e pronto. Ele não fala isso numa situação, não, mas até lá eu vou ter mais idade já, eu vou poder me aposentar, então eu posso fazer outras coisas. Não, você vê que ele se recolhe. Então, esse recolhimento dele também mostra a baixa autoestima que ele tem. Sim. E é uma forma de confrontar ela também, né? De não ceder ao que ela está falando. Porque ela está o tempo inteiro ali, de alguma forma, né? Ele, olha, eu vou fazer o contrário. E a baixa autoestima. Eu acho assim, né, em casal, eu gosto bastante de trabalhar a questão da fala e da evocação, né, do homem, da posição do homem e da mulher, que elas ficam esquecidas. E quando a gente fala, isso mexe de alguma forma, sabe? Então, trazer esses elogios, evocar a responsabilidade dele como homem. Olha, que homem! Que nem você vai num lugar, você está numa empresa. Aí a pessoa diz para você assim, olha, você é muito boa nisso. O que você quer fazer? Você quer realmente ser bom naquilo para poder fazer jus. Aquilo te dá, né, claro, um elogio. Então, a mesma coisa. Você, puxar, se ele está faltando, né, com essa ação do homem de prover, de ter ambição, de querer proteger a família no mundo, né, financeiramente, então evoque esse lugar. Ele vai falar o quê? Não sou? Né? Ou ele vai querer cada vez mais sentir essa força, sentir, né, esse poder perante a família ali. Então, evocar. E ela também colocar, né? Poxa, quando você age assim, eu me sinto uma mulher protegida por um homem, né? Essas falas parecem bobas, mas elas... Mas não é, não. Elas mexem, sabe? Com algo muito arquetípico dentro da pessoa. Que a gente vem de uma história, de uma bagagem. A gente não foi construído agora, homem, mulher, pronto, acabou. Não, tem um histórico. Sim,
E parece que, no dia a dia, eles estão se tratando como meninos, crianças. Então, é uma forma de começar a mudar a atitude. Às vezes, quando a gente não consegue mudar uma ação em si, a gente começa pela fala e pelo pensamento. Até que a gente mude a ação. Então, eles começarem a falar, se tratarem de outra forma, para poder vir à tona esse lado, essa mulher, né, que se sente mais poderosa dentro de casa em relação ao lugar dela como mãe, como mulher, como esposa. Exato. E ele como homem. Porque ali eles estão disputando um lugar de quem é a criança, quem é que vai cuidar de quem. Né? Então, um diz o que o outro tem que fazer nessa área, o outro diz o que o outro tem que fazer nessa área. Mas espera aí. Olha, vamos supor, vai que ele começa a criticar. Por que ela se sente criticada? Ah, você não arrumou isso direito. Por que isso é um problema? Nossa, mas eu arrumei do jeito que eu entendo. Você tem uma opção melhor? Criticada não significa necessariamente julgada. Sim, e rebaixada, né? Então, você tem alguma... Porque a casa é dos dois. Você tem uma sugestão? Não, porque não sei o que... Ah, então, olha só. Se você não tem uma sugestão e a gente não conversou, assim vai ficar. Essa é a melhor. É a única. É a melhor. Ó, tô vendo que você tá de mau humor. Vamos fazer o seguinte, eu vou ali. Você quer um chá pra acalmar? Não? Tá, então tá, eu vou dar seu tempo. Quando você estiver melhor, a gente conversa. Acho que você tá precisando de um tempo. Às vezes, homem precisa de um tempo ali pra baixar aquele humor e... Né? Então, você vai ali... Por que você pega pra você? É a pergunta que ela deve fazer. Por que ela tá pegando pra ela essas críticas todas? Isso fala muito mais sobre ele. Mas o fato dela se ofender o tempo inteiro fala sobre ela. Não quer dizer que ela tem que ficar aturando o tempo inteiro isso. Com certeza. Mas ela precisa tirar o afeto para ela ter uma interferência, um posicionamento mais adequado. Até para trazer ele para um exemplo diferente. Com certeza. Senão eles criam só o conflito. Um entra no conflito do outro, na briga do outro. Ah, entra numa reclamação, aí o que faz? Vou reclamar também. Não, peraí, você tá reclamando por quê? Você tá chateado com alguma coisa que eu fiz? Não, não é. Ou é alguma coisa que eu posso mudar? Que eu posso fazer melhor? Não, não é. Então... Deixa quieto. Deixa quieto. E vai fazer as suas coisas. Agora, se ficar dependendo dele, aí pronto, tudo vira em função dele. Se ele reclama, é ruim. E aí ela tem que tentar mudar, achar forma de agradar. E no final, não é nem com ela. Provavelmente é alguma coisa dentro dele que ele está projetando nela. Só que enquanto ela receber isso, ele não vai olhar para dentro. Ela recebe como um impacto e já entra na defesa. Exato. E aí ele não consegue olhar para dentro, porque, vamos lá, eu tô irritada com um monte de coisa na minha vida. Baixa autoestima, insegurança, meu emprego pode sumir. Vamos supor aqui, eu criar esse cenário aqui, né? Assim, ampliando. Tô irritada. Aí eu chego em casa e vejo alguma coisa. É muito mais difícil mudar isso. Esse emprego, essa insegurança, essa falta de sempre me sentir em dúvida, né? Que fala muito de um complexo materno no homem, né? Dessa ânima que engole, ele sempre se põe em dúvida, sempre em dúvida, sempre em dúvida. É muito difícil eu lidar com isso. Eu vou lidar com o quê? Com a mulher interna eu não consigo, eu vou lidar com a mulher fora, eu vou criticar ela, porque a de dentro vive me criticando. Exatamente. Aí, quando eu faço isso, a mulher fora vai pegar a crítica e vai brigar comigo. Pronto, eu já consegui criar uma distração para não perceber que o problema está dentro. Porque realmente agora o problema fora acontece. Agora, se a mulher fora não cai nisso e eu continuo com aquilo dentro de mim, aí é outra e eu não coisa. Tenho problema fora, eu vou ter que olhar para dentro. Não vai ter jeito, você não tem escapatória ali. Não tem. Né? E reconhecer por que é que eu tenho que fazer sempre as coisas necessitando de uma aprovação de alguém. Peraí, eu sou a dona da casa. Eu sou a administradora da casa, do lar, do núcleo familiar, como mulher. Então, eu não tenho que ter a aprovação de tudo que eu fizer. Ah, mas se não falarem que está perfeito, lindo, bonito, então danou-se tudo, ficou horrível. Sim. Não, na sua opinião é isso.
Mas para mim tá ótimo, perfeito, olha só. É porque aí vem a questão pessoal, né? Do sentimento de desvalor. Uhum. Né? Ah, então ele não olha para nada que eu faço, aí ele não me valoriza, ele não dá importância, né? As coisas, elas nunca falam sobre as coisas em si, mas sobre algo muito maior que não é conversado. Sim. E essa cobrança da mulher na relação, essa autocobrança que ela normalmente projeta para o homem, e não quer dizer que ele não cobre, mas alguém pode me cobrar e eu não me sentir cobrada. É. Se alguém fala para eu fazer alguma coisa que não é minha função, eu falo, olha, se direcione ao departamento responsável, isso não é da minha alçada. É isso né? mesmo. Então, assim, pode ser, é possível ele cobrar? Sim. É possível ele te cobrar e você não se sentir cobrada? É possível. Agora, é também muito comum, assim, pela experiência, assim, de ver alguns casais mais ou menos nessa dinâmica, que, por exemplo, o homem fica lá sentado no sofá e a mulher está fazendo alguma coisa. E ela fica por conta com ele porque ele está sentado. Claro, se ele só ficar sentado é uma coisa, mas naquele momento, né? Agora, quando o homem vai fazer alguma coisa, a mulher não conseguir ficar sentada no sofá. Ela se sentir culpada e ter que arranjar alguma coisa para fazer. É verdade. Então, você vê, é uma cobrança dela, da mulher, que não consegue, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, porque ela acha, né, até por conta dessa historicidade toda, dessa questão cultural, ela tem que estar sempre fazendo. Então, no final, ela não está irritada porque o cara fica no sofá enquanto ela, às vezes, está fazendo a comida. Não quer dizer que ele não faça outras coisas. Claro. Em alguns momentos, um vai fazer e o outro vai estar mais relaxado. Ok. Mas é porque ela não consegue. Porque o homem não tem tanta cobrança quanto a mulher nesse sentido. É verdade. Ele fica em casa, na boa, pronto, acabou E é possível. Agora a mulher não. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque ele está lá trabalhando e eu estou fazendo nada. Exato. E aí que pega, aí que a gente vê que é nosso. E qual é o problema de eu não fazer nada? Né? E se... mas ele vai achar... Será que ele vai achar que eu não sou uma boa mulher? E se ele achar que você não é uma boa mulher porque você... É um problema dele. né? Assim. Então, a gente vê o quanto a gente vai entrando numa teia de aranha, dizendo que é o outro, mas vem muito da gente. Exatamente. Então, é importante ela trazer para ela, para a mudança dela. Porque se ela se cansar ou não, se ela quiser, se ela decide, não é mais para mim, ela pelo menos vai saber sobre ela e tentar tudo o que foi possível. Porque até então, tudo, o problema é ele. É ele que é o problema, ele é acomodado, ele enfim, tranquilo, não sei o quê, mas, por outro lado, também é reclamão, só se queixa, não sei o quê. Opa! Sim. São dois opostos aí. Né? E a filha. Tanto que ela não traz para essa relação as outras duas. É aquilo que a gente falou, né? Foi quando ela perdeu o posto ali de única. E aí ela deve olhar para as questões dela, numa terapia, para a infância dela também, para entender qual foi essa construção. E ela conseguia, nas situações do dia a dia, pegar o copo cheio, né? E separar da gota. O que transborda o copo, eu gosto muito dessa imagem, porque ela ajuda no dia a dia quando a pessoa pega isso, né? O que transborda o copo não é a gota. Não. É o copo tá cheio. Exatamente. Né? Então, essa situação é uma gota. Como eu vou lidar com ela? Eu vou acolher o meu copo, mas peraí, daqui a pouco. Como que eu vou lidar com isso? Quando ele fala isso pra mim, é tudo isso que eu tô carregando ou ele só tá me dando uma informação e eu vou lidar com ela de que forma? Então, conseguir separar para que ela possa ter mais maturidade, para trazer mais maturidade para a relação e, quem sabe, ele também conquistar. E aí o casal vai crescendo junto e não se afundando junto. Isso é super importante. Sim. Passa muito rápido, né, Passa. Aninha? Ana, em uma palavra, uma emoção para a Lidiane reconstruir na vida dela. É a questão do abandono, né? E no capítulo da Anísia a gente tem relações dependentes, que é importante. É isso aí. Então, obrigada, Aninha. Ótimo ter você aqui com a gente. Lidiane, nós conversamos aqui com a psicóloga Ana Carolina
e trouxemos algumas coisas que realmente podem ser modificadas, reconstruídas na sua vida a partir do momento em que você fizer o movimento de autoconhecimento. Mas vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: tudo que faz torna-se insignificante e motivo de desdém. Suas pequenas alegrias ou alguma realização, quando conta a ele, são menosprezadas e ainda lhe diz que não sabe fazer nada direito e zomba com ironia. Muitas vezes nós acreditamos que aquilo que nós estamos falando seja algo que realmente é uma provocação que está vindo do outro e que eu tenho que rebater. Nem sempre. Muitas vezes é reflexo, sim, do que eu estou carregando aqui dentro. A gente não pode esquecer que toda vez que a gente passa situações de embates nos nossos relacionamentos, é necessário ver se a gente não está projetando algo que está adormecido dentro da gente, e a gente não pode esquecer que sempre aquilo vai bater no espelho. E como trabalhar aquela situação? Quando eu faço um movimento de mergulho interior para entender o porquê aquela situação me incomoda tanto, ou porquê aquilo me irrita tanto, porquê aquilo me tira do meu centro e me coloca, me expõe de certa forma num embate que não deve existir. No caso de você e a sua filha, é um embate que não deve existir. Você é a mãe, você é a educadora. Não interessa se ela tem mais de 20 anos, se ela já tem 30 anos, não importa. Você tem a sua posição de mãe e vai ser sempre mãe a vida inteira dela, querendo ou não. Da forma que ela sempre vai ser filha, nunca ela vai poder competir com você em situação nenhuma. Não tem que disputar em situação nenhuma, porque ela jamais vai ter o papel de esposa. Então, coloca cada coisa no seu devido lugar. A situação de você buscar sempre a aprovação do seu marido, muitas vezes é uma aprovação que você está buscando lá da infância, a aprovação do seu pai. Qual era a sua relação familiar na sua vida? Como é que funcionava essa interação? Então, é necessário fazer uma terapia para investigar isso, para identificar o que é que está levando você a se sentir desvalorizada. E, com certeza, a sua visão perante todo esse núcleo familiar que você está vivendo vai mudar. Mas vai mudar quando você mudar a sua postura. Fique atenta. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, nós reconstruiremos as suas emoções aqui na TV Mundo Maior. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita valorização, nós deixamos aqui
Beijinho super carinhoso a você. Muita paz.